Boa noite. O tema do nosso projeto final é o perfil de segurança do uso dos inibidores da DPP-4 no tratamento de diabetes mellitus do tipo 2 em indivíduos com a doença renal crônica, um estudo de corte. Os membros desse projeto sou eu, Charlize Gomes, e Júlio César Ferreira. Aqui são os tópicos, que a gente abordou ao longo do nosso projeto: introdução, os métodos, cronograma, relação de materiais necessários, orçamento, análise dos riscos e dos benefícios. Então, como o nosso projeto foi acerca do tratamento do diabetes, é importante saber o que é o diabetes. Ele é um distúrbio metabólico crônico que é caracterizado por hiperglicemia persistente. Pode ser devido à secreção prejudicada de insulina ou à resistência às ações periféricas da insulina, ou então ambos. A hiperglicemia crônica, em combinação com outras alterações metabólicas em pacientes com diabetes, pode causar o desenvolvimento de complicações de saúde incapacitante, que são potencialmente fatais, sendo as mais proeminentes as microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia. No tratamento, é utilizado os inibidores da DPP-4, e o mecanismo de ação ele vai desencadear a secreção de insulina pancreática, ele vai suprimir a secreção de glucagon pancreático e vai sinalizar o fígado para reduzir a produção de glicose. Além disso, ele vai aumentar a capacidade do próprio corpo de controlar a glicose no sangue e aumentar os níveis ativos dos hormônios das incretinas no corpo. E o objetivo desse projeto é avaliar o perfil de segurança do uso dos inibidores da DPP-4 no tratamento de diabetes tipo 2 em indivíduos com doença renal crônica. E a nossa hipótese é que esses inibidores da DPP-4 são 50% mais eficazes na prevenção de danos renais causados pelo diabetes do que os antidiabéticos convencionais. Falando um pouco agora sobre o método de pesquisa, esse projeto de pesquisa ele será submetido para avaliação da plataforma Brasil, para que seja analisado e liberado para execução, e vai levar em consideração a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012, responsável pela aprovação de pesquisa envolvendo seres humanos. Esse estudo será realizado no Hospital Universitário, em Maceió, e o tipo de estudo vai ser um estudo de corte com caráter retrospectivo, que tem a finalidade de analisar os indivíduos com diabetes tipo 2 e doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, que são tratados com inibidores da DPP-4, e os indivíduos que têm taxa de filtração glomerular em nível semelhante, mas recebem outro tipo de tratamento. Falando um pouco sobre a amostra, utilizamos como critério de inclusão os pacientes que têm diabetes tipo 2 e que também têm uma taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto e que estão sendo acompanhados tanto por endocrinologista como nefrologista. Para os critérios de exclusão, excluímos pacientes que já tinham algum tipo de doença renal antes do diabetes e também pacientes que têm algum outro tipo de comorbidade que vai afetar direto os rins. O cálculo amostral, a gente selecionou pacientes atendidos nos últimos 10 anos aqui no HU, que tem um quadro clínico de diabetes, com taxa de filtração glomerular já citada, que é de 30 ml por minuto. Então, esses números, eles foram consultados no banco de dados, a partir do site que está sendo mostrado aqui, e ele assumiu um nível de confiança de 95%, com a margem de erro de 5%. Bom, então chegamos na parte do termo de consentimento livre esclarecido. Então, primeiro é selecionado o grupo de pacientes, e a esses pacientes os pesquisadores vão explicar a importância e a relevância dessa pesquisa para a sociedade, ou seja, por que esse estudo, com que esse estudo contribui para a sociedade, porque ele está sendo feito. Esse tema ele será entregue via e-mail para cada paciente, e é um documento que vai garantir aos participantes respeito aos seus direitos, para que leiam e assinem, caso concordem, a participação na pesquisa. As variáveis primárias escolhidas foram a quantidade de efeitos adversos relativos ao sistema renal documentados e a taxa de filtração glomerular do paciente. As variáveis secundárias são a idade, o tempo de doença renal crônica, o tempo de diabetes e o tipo de medicamento utilizado. Bom, aqui está o nosso cronograma para o ano de 2024. Então, em fevereiro, a gente fez a pesquisa bibliográfica, montou o projeto.
Em março estaremos integrando ao Comitê de Ética em Pesquisa e assim que ele for aprovado pelo CEP, a gente vai começar a coleta dos dados, que vai durar alguns meses. Posteriormente, vamos fazer a análise desses dados, o tratamento, para, ao final, elaborar um relatório. O texto será revisado e seguirá para divulgação posteriormente. Bom, com relação à estatística, com relação ao tratamento dos dados, as variáveis primárias serão correlacionadas com as variáveis secundárias. Essas variáveis primárias elas são de origem quantitativa, então, como as variáveis secundárias quantitativas, elas serão correlacionadas pelo teste de correlação de Pearson, e quando se compara as variáveis primárias com as variáveis secundárias de origem categórica, o teste utilizado será o Q². Bom, aqui está a relação de materiais necessários com relação ao custo de cada um, o custo do projeto. Então, papel sulfite vai ser necessário, 500 unidades, a valor unitário de 7 centavos cada uma, dando um total de R$ 35,00. Canetas pretas também, para anotação dos dados e preenchimento do termo de consentimento livre esclarecido. Uma tinta de impressora, do tipo 667, para impressão das fichas de coleta de dados e do termo de consentimento. E um grampeador. Bom, aqui está o nosso orçamento completo. Então, a gente vai precisar de um computador com sistema operacional Windows, Microsoft Excel, Microsoft Word nos 2 computadores, papel sulfite branco, canetas pretas, impressora, tinta de impressora e grampeadores. Aqui na parte da análise dos riscos e benefícios, os riscos são raros, estão relacionados mais ao desgaste em relação à coleta desses dados e da história clínica e ao exame físico do paciente, e os benefícios são muito maiores do que os riscos, são contundentes para a evolução científica no que diz respeito ao uso desses fármacos inibidores da DPP-4. E aqui estão nossas referências, utilizamos vários artigos relacionados aos inibidores da DPP-4 para poder embasar o projeto, embasar teoricamente, e a gente agradece a atenção.